Para quem está aqui hoje pela primeira vez, às quintas-feiras, às 9 horas, temos aqui encontro marcado para falar de saúde. É feita uma formação sobre um tema de saúde e essa formação é apresentada todas as semanas, às quintas-feiras, nesta sala. É falada em língua portuguesa, mas é falada em língua portuguesa para todo um conjunto de pessoas, está aí espalhado quase pelos 5 cantos do mundo. A comprovar o que eu estou a dizer, por favor, escrevam de onde nos estão a ouvir. Eu estou a ver aqui Santarém, com a doutora Catarina Maia, que vai hoje fazer comigo esta apresentação. Estou a ver aqui Luxemburgo, com o Márcio Gonçalves. Estou a ver o Pinhal Novo, com o Ricardo Conde. Estou a ver Quinta do Anos, doutor Marco Patinha. Muito boa noite. Estou a ver também o Ribatejo, estou a ver o Norte, Fátima Reis está ali desde o Norte a ouvir-nos. Estou a ver Alcácer do Sal, com a nossa embaixadora Maria de Jesus. Estou a ver o Algarve, com a Isalinda Inverno, muito bem-vinda. Estou a ver Setúbal, com a Sandra Costa. Inglaterra, com a Adelaide Santos. Algarve, outra vez, Pedro Pereira. E há aqui pessoas que ainda não ligaram as câmaras e eu, se eu conhecer as vossas caras, sei de onde é que me estão a ouvir. Assim é mais difícil. José Pedro Santos, muito boa noite. Lisboa, Benfica, muito bem-vindo. A doutora Maria Almeida Santos também está em sala, que eu sei, e também está de Benfica. Por isso, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta hoje vai ser uma sessão muito interessante, porque parte da pergunta base. Vou então iniciar aqui a partilha de ecrã, para poder dar início então à formação cujo tema hoje é Porquê é que ficamos doentes? Esta sessão é apresentada pelo Comitê de Profissionais de Saúde Independentes da Associação Saúde e Cooperação e que semanalmente é preparada uma sessão para ser aqui apresentada. Hoje irá ser apresentada por mim própria. O meu nome é Teresa Patinha, para quem não me conhece, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta, sou formadora em saúde, sou health coach, mas estou hoje aqui muito bem acompanhada também pela doutora Catarina Maia, que é naturopata, trabalha também e é formada em medicina tradicional chinesa, em homeopatia, em medicina quântica e por isso temos aqui também uma pessoa com um excelente valor para transmitir e trazer este tema. Porquê é que nós ficamos doentes? De facto é uma pergunta-chave quando falamos de saúde e iremos falar disso hoje. Para quem ainda não conhece a Associação Saúde com o Coração, nós somos então esta associação que tem por objetivo chegar até si com aqueles que são considerados os 5 elementos para uma saúde a 100%, para que se sinta pleno de energia, para que se sinta confortável na sua pele. Este comitê que traz esta formação, eu já utilizei esta analogia, tal como é preciso 5 elementos diferentes para nós termos saúde a 100%, também o comitê que prepara semanalmente estas formações é também composto por vários profissionais diferentes. Hoje estou aqui eu com a doutora Catarina Maia, mas temos também profissionais da área da medicina, medicina geral e familiar, com a doutora Maria Almeida Santos, que também está em sala. Temos também farmácia, temos também mais naturopatas, temos também profissionais de desporto, de beleza, de terapias holísticas. Isto para dizer o quê? Que saúde é muito mais do que a ausência de doença e por isso é que é preciso cuidar da saúde de uma forma holística, olhando para o ser humano no seu todo. E assim é preciso a alimentação saudável, é preciso a prática de atividade física, é preciso saber gerir o stress, purificar o organismo ou fazer detox. E sim, é preciso suplementar e cada um destes 5 elementos tem exatamente o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância. Estes 5 elementos trabalham em sinergia porque, eu peço desculpa, peço imensa desculpa, só um bocadinho, desculpem lá. Peço desculpa, dê-me só um segundinho.
Ok, os 5 elementos trabalham em sinergia e eu peço imensa desculpa, vou ter que interromper aqui a partilha. Peço imensa desculpa, só um segundinho. Ok, estou de volta, vou já voltar a partilhar. Peço desculpa por esta estratégia. Sabem que isto ao vivo tem sempre estas situações. Vamos continuar. Estava eu a dizer, estava eu a dizer que é preciso haver sinergia dos 5 elementos e têm todos o mesmo valor para a nossa saúde, a mesma importância, tal como nós temos essa sinergia no nosso Comitê de Saúde. Não é apenas uma área do profissional de saúde que sabe tudo, é preciso de facto essa sinergia e é esse conjunto que se traduz no valor que trazemos aqui todas as semanas para ser apresentado. Ora bom, então, para suplementar com qualidade, com confiança, com a garantia de que estamos a trazer os melhores componentes para esta estratégia de 5 elementos para a nossa saúde, nós elegemos a Duolife como parceiro. É uma fábrica, é um laboratório farmacêutico polaco, é de facto aqui tem as suas 2 próprias fábricas, uma de suplementação e uma de cosmética orgânica, tem o seu próprio conceito científico, formado por diferentes especialistas, mais uma vez, na área da medicina, da farmácia, das biomédicas. É presidido por um biólogo e eu destaco aqui 2 pontos importantes. A Duolife, por definição, é um laboratório farmacêutico fora da caixa e eles baseiam-se na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica. Temos aqui os certificados que atestam a qualidade e a segurança. Reparem às vezes que a palavra qualidade e a palavra segurança aparecem escritas nos nossos certificados. A Duolife nasceu em 2013 na Polónia, foi lançada para toda a União Europeia a partir da Polónia para toda a União Europeia, justamente, e graças ao certificado FDA atravessou o Atlântico para a costa americana e, portanto, entrou nos Estados Unidos da América e no Canadá. Temos também presença marcada na África do Sul, Austrália, países da América Latina como o México e a Colômbia. Isto para dizer o quê? A qualidade fala mais alto e está aqui então patenteada por estes certificados. Temos também o certificado de etiqueta transparente, um certificado que atesta que 100% daquilo que está a ler em cada uma das 15 línguas em que vêm estas etiquetas corresponde na íntegra àquilo que está a tomar ao tomar a sua suplementação. Existem 5 regras que não são negociáveis, são os 5 princípios do padrão dourado ou Life, um padrão Golden Standard, e estes 5 princípios dizem-nos que existem 0 conservantes, 0 substâncias geneticamente modificadas, o que aliás está atestado por um certificado, são utilizadas apenas embalagens de vidro farmacêutico e é utilizado um método de alta pressão com baixas temperaturas para respeitar o 5º princípio, que é um princípio que de facto nos distingue e é um dos nossos segredos em termos de mais-valia e que é justamente o serem alimentos inteiros. Eu costumo sublinhar que são alimentos inteiros, colhidos, maduros na época e de facto marca a diferença porque é isso que o nosso corpo sabe ler. O princípio da sinergia, que eu já falei hoje, entre os elementos do Comitê de Profissionais de Saúde Independentes, que eu estou aqui a representar, e entre os componentes de cada um dos suplementos. Eles são feitos intencionalmente, são escolhidos e selecionados cada um dos ingredientes para que se possam potenciar mutuamente e, por outro lado, para que não ocorra o facto de haver um ingrediente que vá anular o outro ingrediente. E estamos a falar de suplementação premium, estamos a falar de suplementação
quase 100% natural, entre os 97% e os 100% natural. Esta é toda a gama de suplementação do All-Life, que tem vindo a crescer. Nasceu em 2013 com as fórmulas líquidas, as garrafas coloridas que vê no ecrã, que têm uma grande função de prevenção e manutenção da sua qualidade de saúde. Cada cor tem o seu saber, tem o seu sabor e tem a sua função na nossa saúde. Depois das fórmulas líquidas, temos as fórmulas médicas, e eu hoje estou a passar mesmo por cima para podermos chegar ao tema da noite, e estou a dizer desde já que estou a passar por cima, porque se está aqui como convidado pela primeira vez, fica a saber que tem aqui a oportunidade, existe muito material gravado, existem vários vídeos gravados sobre cada uma destas gamas de fórmulas líquidas, de fórmulas médicas que são a linha de cápsulas que vê em baixo no ecrã, que já têm outra função, enquanto as fórmulas líquidas têm por função a prevenção e a manutenção da saúde, as fórmulas médicas têm por função dar ao seu corpo, através de suplementação alimentar 100% natural, dar ao seu corpo ferramentas com as quais ele vai fazer aquilo que o corpo sabe fazer, que é a autocura. Ele vai chegar ao seu equilíbrio em saúde. E assim as fórmulas médicas vão ajudar, por exemplo, para ter a noção do que é que eu estou a falar, a chegar ao melhor nível de colesterol ou ao melhor nível de açúcar no sangue, só para dar aqui 2 exemplos. Temos depois uma linha alimentar funcional e temos ainda uma linha de cosmética orgânica, onde os ingredientes das fórmulas líquidas que são bebíveis vão ser aplicados na pele, que é o maior órgão do corpo humano, e na forma da pele vão ser absorvidas, e desta forma o corpo humano é 100% envolvido nos ingredientes que estão dentro das fórmulas líquidas. Como eu disse, tem que conhecer, vai ouvir o vídeo daquele que é os conteúdos do que está dentro de cada um destes suplementos. Assim, vamos já agora para o tema da noite, e o tema da noite é porque é que nós ficamos doentes. Temos connosco então, e vou pedir que deem o microfone, por favor, à doutora Catarina Maia. Como eu disse, é naturopata, é profissional da área da medicina tradicional chinesa, também é formadora e também na área da homeopatia e da medicina quântica. E hoje vamos ter o prazer de ouvir a doutora Catarina Maia responder porque é que nós ficamos doentes. Doutora Catarina. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco. É sempre um prazer vir aqui partilhar um bocadinho, receber esta boa energia que temos aqui, esta sinergia de que a Teresa falava há pouco. De facto, alimenta-nos, não é? Alimenta a nossa alma e nós vivemos disso. Nós não nos podemos esquecer que somos uma alma com um corpo, não é? E temos que tratar muito bem desse corpo, porque ele é o nosso instrumento de manifestação neste mundo material. E é por isso que temos que tratá-lo como um templo. Costuma-se dizer que o nosso corpo é o nosso templo, não é? E, portanto, desenganem-se aqueles que pensam que nós somos só matéria e que podemos viver sem esta ligação emocional, sem esta ligação energética uns aos outros. Porque ela faz parte de nós, é inata. E é essa energia que se sente e que não se vê que cura o nosso corpo. Que a Teresa falava há pouco, esta energia de autocura existe, não se vê, mas sente-se. E é disto que vamos falar aqui um bocadinho hoje. Então, quando nós fazemos esta pergunta, é a pergunta, e ainda por cima nos tempos que correm, não é? Esta pergunta é a pergunta para $1 milhão, costuma-se dizer isso. De facto, todos nós já passámos pela experiência de sermos expostos ou estarmos ao pé de pessoas que estão doentes e uns adoecem e outros não adoecem. E porquê é que será, não é? Por que razão é que nós muitas vezes estamos ao pé de pessoas que estão constipadas, que têm, sei lá, uma virose qualquer, e uns dizem assim, eu apanho tudo, e outros dizem que não, eu sou forte e não apanho nada. Porquê é que isto acontece? Então, eu diria que esta história começa há uns anos atrás, e ia pedir à Teresa que passasse ao próximo slide, porque a história começa lá por volta de 1800, quando um dos cientistas que aí está, que é um químico francês chamado Louis Pasteur,
popularizou aquilo que é conhecido pela teoria dos germes. E a teoria dos germes, ele dizia que, segundo esta teoria, os micro-organismos eram a causa da maioria das doenças. Então, o problema eram os micro-organismos que vinham provocar a doença. Então, isto abriu o caminho para que se desenvolvessem muitos antibióticos que matam as bactérias, aquelas que são chamadas más, não é? E aquelas que são as boas, porque nós dependemos, a nossa saúde depende também das bactérias. Nós somos habitados por bactérias. E as bactérias são muito mais do que as nossas células, não é? Então, é importante perceber que esta teoria dos germes abriu caminho a que se desenvolvessem muitos antibióticos, se desenvolvessem muitos medicamentos destinados a destruir esses tais micro-organismos que potencialmente provocavam as doenças. Em contrapartida ao Dr. Louis Pasteur, havia um fisiologista que era amigo dele, que se chama Claude Bernard, está aí a fotografiazinha ao lado, e que nos ensinou que o terreno, ou seja, o nosso corpo humano, era muito mais importante que os agentes patogénicos que o vinham afetar. Então ele dizia que nós estamos cercados desses agentes patogénicos, aliás, eles habitam, como eu estava a dizer, muitos deles habitam o nosso corpo e nós dependemos deles para ser saudáveis. E então, quando nós somos expostos a esses agentes patogénicos, ficamos doentes se as nossas defesas estiverem enfraquecidas por muitas coisas. E já vamos falar ali um bocadinho mais à frente. Então, esta teoria do terreno, e para quem trabalha esta área da medicina natural, este conceito do terreno é muito conhecido, não é? Explica porque é que algumas pessoas adoecem quando estão sujeitas, quando estão ao pé de outras pessoas que estão doentes e outras pessoas não adoecem. É exatamente porque têm o terreno mais forte, não é? Têm o seu terreno mais bem cuidado do que os outros. Então, aí eu achei piada porque neste slide dizem, nós não sabemos se é verdade, não é? Dizem que o Dr. Louis Pasteur, já no seu leito de morte, quando estava a morrer, as últimas palavras, ou das últimas coisas que ele disse foi: Bernard tinha razão, eu estava errado. O micróbio não é nada, o nosso meio interno é tudo. Isto é o que dizem. Teresa, agora podes passar, se faz favor. Eu trouxe também outro slide, porque este slide é muito engraçado, porque ele vem aqui exemplificar isto que eu estou a dizer. E eu aqui trago o Dr. Louis Pasteur, que já falámos, não é? Foi aquele senhor que dizia que o micróbio é que provocava as doenças, e vem aqui o outro nome, que é do Dr. Antoine Béchamp, também era um francês, mas eles eram arqui-inimigos. O Dr. Antoine Béchamp não gostava do Louis Pasteur e pronto, não se davam mesmo bem. Então, o que é que estes aquários que aqui estão, e nós vamos já ver a seguir, vão aqui explicar muito bem isto que eu estou a dizer. Segundo o Dr. Louis Pasteur, e portanto, teoria dos germes, o problema era que o problema é do germe. Portanto, o peixinho, o terreno está ali poluído, não é? E o peixinho salta, porque o peixinho é que é o germe, só quando o germe saltar é que a pessoa fica saudável. Segundo a teoria do Dr. Antoine Béchamp, que seguia a teoria do Dr. Bernard, ele dizia que devemos tratar o paciente e não a infecção. E então vinha aqui era a teoria do terreno. O terreno é que tem que estar limpinho para que a infecção não entre. E ele dizia que a doença é é o resultado de um sistema imunitário enfraquecido. Portanto, ele punha aqui, de facto, o pendor no nosso terreno. E eu achei curioso, porque se nós formos à origem da palavra disease, portanto, disease quer dizer doença em inglês, ela tem origem na palavra francesa disease, que é exatamente quer dizer doença, não é? E a origem aqui, o des é exatamente a falta, ou sem, não tem, não é? Des é o contrário. E o ese é o conforto, a tranquilidade e o bem-estar. Então, disease quer dizer doença em inglês, quer dizer falta de bem-estar. E daqui vocês veem que, de facto, a saúde é muito mais do que a ausência de doença. E era aqui que eu queria chegar, não é? A saúde é muito mais do que a ausência de doença. Nós, para sermos saudáveis,
não precisamos de não ter só doenças, precisamos de muitas outras coisas que não se veem, mas se sentem. E isto é indispensável. E eu falo aqui de energia, não é? Falo daqui do toque, falo do olhar, falo do sorriso, falo da boa disposição. E isto tudo faz parte da nossa saúde. Nós não conseguimos viver sem isto. Teresa, passa, se faz favor. Eu lembrei-me que podia exemplificar esta teoria do terreno, não é? Que é a teoria com que eu trabalho todos os dias. O meu trabalho fundamenta-se basicamente nesta teoria. E eu queria que vocês pensassem num lago com água parada, que é essa fotografia que vocês aí têm. Um lago com água parada é um terreno muito fértil para muitos micro-organismos e que os mosquitos adoram. Então, se nós quisermos combater os mosquitos neste lago, como é que nós acabamos com os mosquitos num lago destes? Temos que utilizar um inseticida, não é? Chegamos ali, começamos a borrifar o inseticida e eles morrem. Mas, de facto, eles morrem, mas, entretanto, vêm outros. Portanto, ou nós continuamos sempre a borrifar o lago com inseticida, ou então nunca vamos à causa do problema, nunca vamos chegar à solução do problema. Então, como é que nós íamos inverter esta tendência? Teresa, passa lá o slide, se faz favor. Era limpar o lago. Se nós limparmos o lago, os mosquitos, aquele já não é o terreno fértil para os mosquitos. Os mosquitos vão procurar um lago com água estagnada, com água parada. E o que é que vai viver neste lago? Vão viver peixes, vão viver algas, vão viver pedras e pronto. E conseguimos acabar com a causa do problema. Então é isto que a teoria do terreno quer dizer. Eu estava a lembrar de outras... Há uma experiência muito engraçada, porque se nós esfregarmos as mãos com muita força, com um sabonete antibacteriano, por exemplo, para tirar mesmo as bactérias todas, durante muito tempo, durante uns minutos, e depois tocarmos com as nossas mãos numa placa de Petri, não sei se vocês sabem o que é uma placa de Petri, aquelas placazinhas de vidro com que se fazem as experiências, e se lá colocarmos os nossos dedos nessa placa e depois guardarmos a placa dentro de uma incubadora e voltarmos uma semana depois, sabem o que é que lá está? Estão lá bactérias. E, portanto, nós, apesar de termos limpo as nossas mãos com o sabonete antibacteriano, de termos esfregado e termos terminado com aquelas bactérias todas, colocámos lá o dedo e, passado uma semana, elas estão lá. Portanto, nós produzimos bactérias e nós não vivemos sem elas. Então, os germes, a mesma coisa, nós vivemos com germes por todo o lado. Vocês reparem, dentro do nosso intestino, nós temos cerca de 2 quilos de organismos, que não somos nós, são as bactérias, são tudo isso que habita o nosso intestino. Cerca de 2 quilos de organismos saudáveis dentro do nosso intestino. E, portanto, eles ajudam-nos a defender-nos contra os agentes invasores, contra esses agentes patogénicos e, portanto, ajudam-nos a manter-se saudável. Então, Teresa, podes passar. Daqui temos que nos lembrar que o facto de sermos doentes ou sermos saudáveis vai depender muito da força e da vitalidade do nosso sistema imunitário. No entanto, não nos podemos esquecer, apesar de, para termos um sistema imunitário forte, devemos, obviamente, seguir todas as regras de higiene, temos que lavar as mãos, temos que comer bem, mas não nos podemos esquecer de uma coisa importantíssima, que é o princípio da individualidade bioquímica. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós somos pessoas únicas e quer dizer que a forma como eu absorvo determinados alimentos não é igual à forma como outra pessoa absorve, a forma como eu reajo em determinada situação não é igual à forma que outra pessoa reage. Então, isto é para vos dizer que é importante nós ouvirmos o nosso corpo. Aquilo que é bom para o nosso vizinho pode não ser bom para nós. Então nós temos que ouvir, eu posso precisar de mais um determinado nutriente e a minha amiga pode precisar de menos desse nutriente. E o nosso corpo é quem fala melhor connosco. Então nós temos que estar despertos para esta maravilha da criação que é o nosso corpo, que é uma criação maravilhosa, que está constantemente a intercambiar connosco, e que nós não podemos desvalorizar. E é nisto que consiste este princípio da individualidade bioquímica, porque cada suplemento, cada alimento tem que ser trabalhado
para aquela pessoa em concreto. Está bem? E é muito importante, nunca deixem de nos questionar aqui no comitê, porque é muito importante nós darmos o nosso apoio às pessoas adaptarem melhor, muitas vezes, o suplemento mais adequado àquela pessoa, o alimento mais adequado, a combinação alimentar mais adequada, porque de facto faz toda a diferença. É por isso que muitas pessoas, eu já tomei aquele suplemento, aquilo não me fez nada. Ou outra, a pessoa dá-se bem. É exatamente por causa disto. Então, se nós adaptarmos aqueles suplementos àquela pessoa em concreto, em concordância com o corpo dela, tudo vai acontecer. Teresa, podes passar, se faz favor. Eu trouxe este slide porque, de facto, assim como nós reagimos diferentemente a cada alimento ou a cada suplemento, também reagimos diferentemente aos desafios da vida, não é? E hoje em dia isto faz todo o sentido, porque na verdade os desafios da vida são mais que muitos atualmente, e portanto eu trouxe este slide exatamente porque ele ilustra muito bem como é que isto acontece. Então, a parte verde é quando nós estamos no nosso melhor. Então temos ali o nosso sistema vagal, ventral e vagal a funcionar em sinergia. Então, quais são os sentimentos, as emoções que nos colocam neste estágio? A alegria, o estar a viver o momento presente, o estar, aquilo que se chama estar enraizado, não é? Estarmos com os pés assentes no chão, a viver o nosso momento, a querer e a aproveitar ao máximo. É por isso que quando nós viajamos é bom tirar fotografias, claro, mas nunca podemos passar a vida a ver aquilo que estamos a visitar pela lente do telemóvel. E isto isto porquê? O nosso cérebro é fenomenal. E nós, se formos a um determinado local, vivermos uma determinada experiência e juntarmos essa experiência uma emoção, quando nós vimos embora, de cada vez que nós estamos a lembrar aquele momento, essa emoção vai produzir-se no nosso interior e vai fazer com que hormonalmente haja essa adaptação e consigamos colocar-nos depois em cada um destes estágios. Consigamos colocar-nos na nossa zona verde, como a Teresa diz, é a nossa zona verde. Então é muito importante porque este estágio, não é, vai facilitar a nossa digestão, a nossa motilidade intestinal, o nosso sistema imunitário, vai fortalecer o nosso sistema imunitário, o nosso sistema circulatório e vai também proteger-nos. Portanto, nós estamos mais protegidos, estamos mais felizes, o nosso organismo funciona muito melhor. Se vivermos de repente uma situação de stress e colocamos naquilo que se chama o estado de luta ou fuga, não é? Ou lutamos ou fugimos, tudo muda, porque aí é o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema que nos coloca em alerta, que começa a funcionar. Quais são as emoções que nos colocam nessas situações? O pânico, o medo, a ansiedade, a preocupação. E eu pergunto, parece que ultimamente temos vivido um bocadinho nesta zona laranja, não é? E o que é que acontece quando é o nosso sistema nervoso simpático que está a funcionar, que está a comandar? A tensão arterial aumenta o ritmo cardíaco, aumenta também o consumo de energia, porque nós temos que ter sempre energia disponível para lutar ou fugir, e isto quer dizer o quê? As pessoas dizem, estamos a queimar mais energia, estamos a queimar mais gordura. Pois, a questão é que a energia que devia servir para recuperar e regenerar o nosso corpo, para fazer células saudáveis, para dar atenção aos ou outros órgãos, está aqui concentrada. E tudo isso fica suspenso. E exatamente como o nosso sistema imunitário. Em alturas de stress, tudo para nós podermos lutar ou fugir, inclusivamente o nosso sistema imunitário. E, portanto, os momentos de stress em que nós estamos nesta situação de luta ou fuga vão enfraquecer o nosso sistema imunitário. E não tenham dúvidas, quando nos mantemos nesta zona laranja, estamos mais suscetíveis a ficar doentes. Depois,
o que é que acontece? A resposta ao stress pode ser esta de luta ou fuga, mas também pode ser a da pessoa fica congelada. Não sabe o que é que há de fazer. É que quando a pessoa apanha um susto, há pessoas que ficam paradas e não são capazes de fazer nada. Não é? Isto é chamada o estágio do freeze, ficar parada, congelada. E o que é que acontece? Normalmente são as pessoas que estão mais deprimidas, que têm problemas mais ao nível do sistema nervoso, ficam assim. As pessoas que têm muita vergonha, fizeram uma coisa e ficaram envergonhadas, foram apanhadas e envergonharam-se. As pessoas que já estão mesmo em fases terminais da sua vida, isso acontece muito. E neste estágio, neste azul, não é? O que temos aqui é também aqui já o que vai aumentar aqui é a acumulação de energia, porque os órgãos estão a depender da acumulação daquela energia para sobreviver, não é? Mas ao mesmo tempo que a energia vai aos órgãos para os manter em funcionamento, o coração vai enfraquecendo. Vai tendo menos energia, vai baixando os seus batimentos, tal e qual como a tensão arterial. Vai baixando a temperatura, o tónus muscular também vai baixando, é como se estivéssemos quase a desmaiar. Não é? É nesta fase em que as pessoas apanham aquele susto, ficam ali quase que ficam a desmaiar sem conseguir respirar. Não é? Os ataques de pânico são um bocadinho isto. Então, o que eu vos quero dizer é que cada pessoa reage de forma diferente a tudo isto. E isto quer dizer que depende de nós escolhermos o estágio onde quer ficar. Teresa, passa lá o slide, se faz favor. Então, o que é que nós podemos fazer perante tudo isto, perante os tempos que temos vivido e que efetivamente nos mantêm à força, querem manter-nos à força nesta zona laranja do medo, da ansiedade. As coisas obrigam-nos a isso, não é? As pessoas reagem todas de forma diferente. É preciso estarmos conscientes do que é que nos acontece de cada vez que nos mantemos nestes estágios. E cabe-nos a nós também escolher em que estágio é que queremos ficar. Passa lá, Teresa, se faz favor. Na verdade, tudo é uma questão de escolha. E nós, para isso, temos que ter consciência de que, quando estamos a aproximar-nos da zona laranja, então o que é que nós temos que fazer? Fazer o que é correto, fazer o que é certo para nos voltarmos a colocar na zona verde. E isso passa por quê? Passa por comermos comida de verdade. Teresa, acho que o slide a seguir também faz sentido, exatamente. Que é os 5 elementos, não é? A Teresa há bocado falou deles, mas nunca é demais, porque a estratégia dos 5 elementos, nós trabalharmos estes 5 elementos, é uma ótima forma de nos manter na zona verde. Então, na verdade, se nós soubermos o que é que estamos a comer, e hoje em dia, a Teresa há bocadinho falava aqui desta etiqueta do Clean Label, não é? E esta etiqueta hoje em dia faz cada vez mais sentido. E é tão importante, mas tão importante nós sabermos o que é que estamos a comer, o que é que estamos a tomar nos suplementos, porque na verdade tem-se descoberto hoje, tem-se percebido que existem aqui muitas coisas que nós não sabíamos e muitas vezes estão aditivos escondidos dentro dos alimentos que nos prejudicam imensamente e que, por falhas na lei, por permissões, por seja lá para aquilo que for, nós estamos a ser bombardeados com estes disruptores endócrinos. O que é que são disruptores endócrinos? São possibilidades do nosso sistema endócrino ficar desregulado e poder, obviamente, mais cedo ou mais tarde, provocar algum tipo de doença. Porquê? O sistema endócrino produz hormonas e as hormonas são sinalizadores, são mensageiros que vão dizer às nossas células o que é que elas têm que fazer. Agora, se vocês imaginarem uma mensagem que é passada, imaginem um rádio com interferências. O que pode acontecer é que a célula, a hormona sai do sítio de origem até ao sítio de destino, mas se a mensagem não chegar corretamente, a célula pode interpretá-la mal. Das duas, uma, ou não ouve, ou interpreta ao contrário. Então o que é que vai acontecer? Começa a trabalhar
não em sinergia, mas em antinomia com o resto do corpo. E isso não vai funcionar, mais cedo ou mais tarde o corpo vai se ressentir. Então, temos que trabalhar a alimentação consciente, temos que trabalhar o exercício físico, temos que trabalhar principalmente nestas fases a gestão do stress, é tão importante. A gestão do stress porquê? Porque através destas técnicas de gestão do stress, elas vão ajudar-nos a manter-nos na zona verde, não é? Depois, a depuração, a desintoxicação é fundamental, principalmente agora nestas fases, que estão a aparecer muitos efeitos secundários de medicações, então é muito importante mantermos a desintoxicação do nosso corpo a funcionar, os canais de excreção completamente limpos, para que toda a toxicidade provocada por medicamentos, pelas vacinas, pelo que seja, poder ser eliminada. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Ele consegue livrar-se daquilo que não pertence. Mas tem que ter, obviamente, os canais de excreção abertos, porque senão a toxicidade não vai sair. E, obviamente, uma suplementação adequada, porque ela é fundamental para que o nosso corpo tenha o combustível que precisa para poder desempenhar a sua função. E a principal função do nosso corpo é ser saudável. A vida e a saúde são direitos fundamentais que nunca devem ser colocados em causa. E nós muitas vezes somos levados a desvalorizar isso. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque a vida e a saúde são os nossos bens mais preciosos. Então, tudo isto, o trabalho dos 5 elementos, imaginem, eu agora estava-me aqui a lembrar que tipo de alimentos é que nós, eventualmente, agora nesta fase em que temos que ter o nosso sistema imunitário forte, em que temos que ter o nosso sistema de desintoxicação a trabalhar. Olha, os alimentos de cor vermelha, os alimentos de cor branca, os alimentos de cor verde, os alimentos de laranjas. Então, tudo isto, se vocês construírem um prato com as cores do arco-íris, estão a fazer o que é correto. O prato deve ter, tentem sempre colocar as cores do arco-íris dentro do vosso prato, porque estão a comer os alimentos que, na verdade, vocês necessitam e estão a dar ao corpo aquilo que ele precisa para funcionar em pleno. Eu costumo dizer, o combustível do corpo são vitaminas, minerais, enzimas e, portanto, não há tudo que venha da natureza. Tudo que venha, porque nós somos parte da natureza. Nunca nos podemos esquecer isto. Nós somos parte da natureza. As nossas células precisam de ser oxigenadas e, portanto, tudo o que traga oxigênio às nossas células, tudo o que evite que elas sejam bombardeadas com coisas que não vêm da natureza, tanto melhor. Não quer dizer, obviamente, que não seja necessário quando mas temos que ter, por exemplo, o açúcar, o tabaco, o álcool em excesso. Tudo isto prejudica. O açúcar, principalmente, o açúcar é um veneno, dos maiores venenos da atualidade, e que é fundamental evitar para que tenhamos uma saúde plena e eficaz. Na questão da gestão do stress, eu não vos falei de uma coisa também importantíssima, que é o sono. E o sono, na verdade, é determinante para nós sermos saudáveis. Porque durante o ciclo do sono, no final do ciclo completo do sono, produz-se uma hormona que se chama hormona do crescimento e que é a hormona que é responsável por regenerar as nossas células. Isto para vos dizer que se nós não dormirmos o ciclo do sono completo, ela não se vai produzir. Ou melhor, ela produz um pouquinho durante o dia, mas é nessa altura, no final do ciclo do sono, que ela se produz em maior quantidade. Se nós não tivermos a hormona, ou seja, o mensageiro que vai dizer às células para se regenerarem, elas não se vão regenerar. Então o que é que vai acontecer? Vão começar a envelhecer. Vão começar a envelhecer, vão começar a morrer mais cedo e nós vamos ficar doentes e vamos envelhecer mais depressa. A vitamina... Olha, agora já vamos aos suplementos. Passa lá, Teresa. Acho que os suplementos vêm a seguir, não é? Ainda vem esta que eu gosto tanto. Estamos mesmo a acabar. Isto é o meu último slide antes dos suplementos. Eu estava-vos a dizer há bocado que nós temos que ter sempre presente uma coisa que é nós temos uma cabeça para pensar. E muitas vezes nós somos levados a pensar o que os outros pensam. E pensamos que sabemos coisas porque alguém disse, porque foi de fulano de tal que disse, e como ele disse é porque é verdade. E o Claude Bernard, que é uma pessoa que eu admiro imenso, tem uma história de vida brutal,
e eu sigo muito os ensinamentos do professor Claude Bernard, e ele dizia uma frase que me acompanha sempre, todos os dias, e que eu hoje quero partilhar convosco, que é o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender. E nós, desde que nascemos até que passamos para o mundo espiritual, temos que aprender todos os dias. Não deixem de aprender uma coisa, nem que seja uma coisa. Não deixem de aprender uma coisa todos os dias. Não deixem de utilizar a vossa mente. Não deixem de... eu hoje vi uma coisa espetacular, que é uma coisa para crianças, que é o Ginásio das Emoções. É um programa que se chama o Ginásio das Emoções. E de facto aquilo é espetacular, porque ensina as crianças a exercitar as suas próprias emoções. E eu tenho a certeza que as crianças começarem a exercitar as suas emoções, começarem a utilizar a sua intuição, começarem a utilizar a sua inteligência e puserem estas coisas todas a trabalhar em conjunto, eu sei que essas crianças vão ser adultos mais felizes, vão ser adultos mais saudáveis e que vão ser parte na construção de um planeta que se quer melhor, que se quer mais altruísta, que se quer mais humano, que coloca as pessoas no centro, tal e qual como a do Alive. E é isto que nós hoje não estamos a ver. E, portanto, eu quero deixar este repto a todos. Nunca pensem pela cabeça dos outros. Nunca pensem que já sabem muito e que já sabem tudo e que já não precisam de aprender. Aprendam sempre uma coisa todos os dias. É isto que nos faz crescer, é isto que nos faz tornarmos pessoas melhores, e é para isso que nós vimos. Aqui, cada vez que vimos à Terra, não é? A uma existência terrena, é exatamente para aprender. Então não desperdicem um minuto da vida, não desperdicem um minuto. Mantenham-se o mais possível na zona verde, porque é essa que vos vai ajudar a superar e a ultrapassar estas situações desafiantes que hoje todos vivemos. Quanto mais, vocês reparem, só 15% da população mundial consegue manter-se nessa zona verde durante algum tempo. E isso faz com que nos estejamos a conseguir manter à tona. E, portanto, quanto mais pessoas vierem para a zona verde, tanto mais fácil será fazer esta mudança do planeta para um planeta melhor, para um planeta mais amigo, de mais partilha, de mais colaboração, de homens e mulheres que se amam, que se abraçam, que conversam, convivem. Eu quero muito, muito que esse tempo chegue rápido. Vai chegar, eu tenho a certeza. Agora vamos falar de suplementação, não é? Agora vamos falar de suplementação. Olha, suplementação adequada para nos defendermos, para fortalecer o nosso sistema imunitário, para eventualmente também reduzir os efeitos secundários de algumas vacinas que estão a acontecer. Não vale a pena pormos a areia para baixo do que está a acontecer, não é? E, portanto, obviamente, como todos os medicamentos, as vacinas também têm efeitos secundários, a vitamina C é uma ótima forma de aliviar todos estes sintomas. Porquê? Porque ela vai ajudar a fortalecer o nosso sistema imunitário, mas ao mesmo tempo vai ajudar a limpar o nosso organismo. Vocês sabem que eu sou fã, podíamos estar aqui mais 2 horas a falar da vitamina C, não há tempo. Esta vitamina C em concreto é ótima e eu vou-vos explicar só em 2 palavrinhas. Primeiro, os constituintes da vitamina C são dos alimentos mais ricos neste nutriente. E, portanto, aqui dentro desta garrafinha temos lá muita concentração de vitamina C. E depois, porque uma dose de vitamina C corresponde a sensivelmente 300 miligramas desta vitamina, e o nosso corpo, não consegue absorver grandes quantidades de vitamina C de uma só vez. Ele absorve entre 200 a 300 miligramas de cada vez, e até aí a Dualife pensou, não é? E deu-nos uma dose de forma a que não haja desperdício. Porque se nós tomarmos, e os suplementos de vitamina C que existem no mercado, ou são de 500 miligramas ou são de 1000, e na metabolização da vitamina C os nossos rins não têm essa capacidade depois de reabsorver tanta vitamina C, e muita dela é eliminada. Entre 200 a 300 miligramas nós conseguimos absorver toda. E, portanto, cada dosezinha destas é ouro. Porque ela é toda absorvida e vai, obviamente, chegar até onde ela é mais necessária. Teresa, mais. O nosso pró-imuno, o pró-imuno é exatamente, vem também aqui carregado de antioxidantes, vem aqui carregado de nutrientes que vão fortalecer o nosso sistema imunitário.
ele foi exatamente estudado já nesta fase de pandemia e, portanto, ele vai apoiar aqui as infecções virais e vai apoiar as inflamações. É já conhecido que uma das situações mais complicadas nas doenças provocadas pelo SARS-CoV-2 são então aquelas tempestades das citocinas, que são uns produtos do processo inflamatório que estão em muito grande quantidade e o nosso corpo não é capaz de eliminá-las. E elas vão começar a ser prejudiciais. Então, nós temos que ir buscar muitos antioxidantes, vitamina C por isso muito importante, não é? Para eliminar. E o Proimune tem também, nos seus componentes, tem aqui a quercetina, tem a luteína, tem o zinco. O zinco é fundamental nesta situação. O zinco está implicado em mais de 300 reações enzimáticas e está implicado em mais de 1000 funções do RNA mensageiro. Pronto. Para não estarmos aqui a entrar, e portanto o zinco é fundamental para que a mensagem genética chegue até onde ela precisa de forma correta. E então vejam bem a importância deste nutriente. E para já é também depois fundamental ali para ajudar a vitamina C a funcionar, para ajudar outros nutrientes importantes como a N-acetilcisteína também, que é fundamental nestas situações. Mas o zinco, só para vocês ficarem com esta ideia, que o zinco é muito, muito importante nesta fase que vivemos agora. Depois, Teresa, o Proselect. Eu disse-vos há bocadinho que nós temos que ter sempre o nosso sistema de desintoxicação em pleno funcionamento. Porquê? Estamos a ser bombardeados com muita toxicidade e ela não vem só de medicamentos, nem vem só dos alimentos, vem das nossas emoções, vem da toxicidade ambiental, não é? Hoje em dia, os fitoquímicos, mas também as radiações, cada vez mais, não é? As radiações são uma fonte de toxicidade imensa e eu nas consultas vejo muito isso e, portanto, o Proselect o que vai aqui fazer é ajudar exatamente a, primeiro, o nosso fígado a funcionar. O fígado é o nosso grande filtro, não é? E, portanto, ele é aqui dedicado ao fígado em particular, mas tem também aqui uma grande quantidade de antioxidantes, como, por exemplo, a graviola, que vai ajudar também naquelas situações que eu vos falei lá atrás, em que é preciso muitos antioxidantes para eliminar os produtos de um processo inflamatório agudo, mas também tem aqui depois os cogumelos, e os cogumelos vão fortalecer, são subejamente conhecidos por fortalecerem o nosso sistema imunitário e, neste caso concreto, também aqui a vitamina B17, chamada vitamina B17, não é? Que vem ali do caroço do alperce e que tem vindo a ser estudado exatamente por ter este efeito fortalecedor do sistema imunitário e até, em alguns estudos já publicados, de ter algum efeito antimutagénico. E por isso, muito importante também nesta situação. Mais, Teresa. A clorofila. Eu disse-vos lá um bocadinho, lá em cima, que para nós sermos saudáveis é preciso que as nossas células tenham oxigênio. Não é? Se elas não tiverem oxigênio, começam a inverter a sua forma de trabalhar e há ali algumas complicações. Porque as células adaptam-se a tudo, isto é brutal, realmente. Mas pronto, é preciso que elas tenham oxigenação. E nós temos aqui a clorofila, para além de vir também ajudar o nosso sistema desintoxicante a funcionar corretamente e a fortalecer o nosso sistema imunitário e digestivo, ela vai principalmente oxigenar as células, porque ela tem lá um produto que é, quer a clorofila, mas quer a clorela, não é? Que é um dos maiores oxigenadores celulares que existem, e então o que elas vão fazer é permitir que as nossas células sejam banhadas com o oxigênio que elas precisam, para que dentro das nossas células existam umas fábricas de energia pequenininhas que se chamam mitocôndrias. Sem as mitocôndrias nós não podemos funcionar, elas não temos energia. E elas precisam de tudo isto e precisam de oxigênio para funcionar. Então a clorofila vai ser fundamental e em situações que haja gripes ou que haja mesmo patologias provocadas pelo SARS-CoV-2, obviamente há problemas de pneumonias bilaterais, dificuldades respiratórias e a clorofila aqui vai ajudar a facilitar todos esses processos. E mais, Teresa? Prodeácido. Prodeácido. O prodeácido está aqui por duas razões. Primeiro, porque eu disse lá atrás que os alimentos cor de laranja eram muito importantes, porque eles são ricos em vitamina C.
Então ela está aqui também por causa disso, mas está aqui principalmente porque o processo inflamatório, e principalmente o provocado pela patologia da Covid-19, é um processo que vai provocar muita acidez. A inflamação cria acidez, não é? E as doenças desenvolvem-se mais em terrenos ácidos. Então, o prodeácido está exatamente aqui para controlar essa hiperacidez, essa acidez excessiva, e ajudar também aqui, é fundamental aqui, não é? Esses radicais livres que são produzidos em excesso, essas citocinas ou citoquinas, como queiram chamar, que são produzidas em excesso, vão acidificar, vão provocar muitos radicais livres e nós vamos ter que controlar esta acidez de forma a controlar e ajudar a controlar também a inflamação. Então ela está aqui exatamente também para melhorar as funções gastrointestinais e ajudar o sistema de desintoxicação a funcionar cá. Ela tem cá a berinjela, tem a manga, o kiwi, o toranja é importante também nas fases de desintoxicação do fígado. A uva é um alimento roxo, os alimentos roxos também devem estar sempre no nosso prato, está bem? Então, muito importante aqui o prodeácido. A seguir temos o óleo dourado, e o óleo dourado aqui também vai ter aqui um papel fundamental. Porquê? Por causa dos ômegas. Os ômegas vão ser aqui importantes no controle do processo inflamatório, mas o óleo dourado não tem só óleos de 13 sementes ricos em ômega 3, 6 e 9, porque os ômegas, o 3, 6 e 9, sempre fazem falta também. Só que nós ouvimos, lá está, aquilo que nós achamos que sabemos impede-nos de aprender. E se eu visse só televisão, já tinha aprendido que afinal o ômega 3 é que é bom, os outros não prestam. Mas não, os outros também prestam. E são precisos e são fundamentais para a nossa saúde. A questão é que eles têm que estar em equilíbrio. E o que acontece é que a nossa alimentação errada é rica em ômega 6. É por isso que o ômega 6 quase que é o criminoso de serviço, não é? Mas não é tal como o colesterol, coitadinho. Mas não é. Tudo o que nós temos que fazer é corrigir a nossa alimentação e equilibrar os ômegas, porque eles são todos precisos na nossa saúde, está bem? E este produto tem estes ômegas em equilíbrio, e por isso ele é tão importante, mas tem lá uma coisa que nesta situação concreta que vivemos atualmente, que é a vitamina D, ela é fundamental no reforço imunitário. Ela é, como vocês já me ouviram dizer isto tanta vez, ela é quase uma hormona. E como sendo uma hormona, e como eu vos disse também já, as hormonas são mensageiros. E são mensageiros importantíssimos. Neste caso concreto, a vitamina D é um mensageiro importantíssimo, que nos vai dizer ali nos ossos como é que funcionam os nossos ossos, como é que funciona a nossa tiroide, como é que funciona o nosso humor, como é que funciona o nosso sistema imunitário. Ele é fundamental aqui. E, portanto, tem cá a vitamina D e tem cá a vitamina K2M, K7, que nessa questão dos ossos e da questão do cálcio, etc., na metabolização do cálcio, ela é fundamental. Agora, obviamente que no verão não dispensem, obviamente o óleo dourado é fundamental e deve ser tomado, claro, mas não dispensem de apanhar um solinho, porque apanhar solinho, estar na natureza, faz parte de nós, não se esqueçam disso. Portanto, apanhar sempre solinho, um bocadinho todos os dias, é fundamental para a nossa saúde. Quanto mais natureza, melhor. Pés no chão, enraizar, não se esqueçam. A zona verde quer dizer que nós temos de estar enraizados, pés no chão na terra. E depois, o Probactilardi, claro que o Probactilardi aqui vai ser também aqui determinante, porque o nosso sistema imunitário, mais de 70%, se não mais, há quem diga que até mais, não é? Há quem diga que é 80% ou mais, está no nosso intestino. E nós temos que ter o nosso intestino. Eu disse-vos que nós temos 2 kg de bactérias saudáveis dentro do nosso intestino. O que acontece é que pelos erros alimentares, pelo uso excessivo, e felizmente que hoje em dia já existe mais controle nesta questão dos antibióticos, porque antes quase que era ir à farmácia e comprar um antibiótico, hoje em dia já há muito cuidado com isso, inclusive os médicos já recomendam, depois dos antibióticos, os probióticos. Os antibióticos hoje só se vendem com receita médica, felizmente, e portanto... mas devido também às radiações, à nossa alimentação, às nossas emoções, vamos destruindo esta flora bacteriana que é fundamental não só para o nosso sistema imunitário, mas para o nosso humor, para a produção de neurotransmissores, para a produção de vitaminas. A vitamina K, por exemplo, é fundamental termos uma flora intestinal saudável.
e o Probactilardi vai ajudar exatamente isso. Ele tem cá 2 cápsulas, uma de simbióticos, não? São pré-bióticos e probióticos, os alimentos das bactérias e as próprias das bactérias, mas depois tem lá também uma cápsula de pós-bióticos, que é constituída por um nutriente que se chama ácido butírico, que vai ser fundamental para dar saúde às paredes do intestino, torná-las, evitar a inflamação, torná-las mais seletivas na permeabilidade, para que não passem para a corrente sanguínea toxinas. Então, fundamental aqui o Probactilardi, exatamente por causa destas situações que eu estava a dizer. Pronto, e agora vou passar a palavra à minha querida Teresa, porque já cheguei ao fim. Obrigada a todos e beijinhos para todos. Doutora Catarina Maia, estás a passar a palavra, mas também sabes, e já disseste hoje aqui, que é tão importante as pessoas saberem que nós estamos aqui para ajudar, não é? E daí estar aqui a relembrar que podem e devem enviar as vossas questões de saúde para o e-mail que têm no ecrã, tal como temas que gostavam de ver aqui tratados neste comitê, porque nós vamos alternando temas próprios do comitê com os temas que vocês pedirem e vamos semanalmente trazendo justamente esses temas. Por isso, por exemplo, o tema da semana passada da saúde dos divertículos foi um tema pedido e isto é só um exemplo, por isso, por favor, participem e tragam aqui as vossas questões. Ainda antes de fechar, relembrar que estamos com o programa Vida Consciente, onde, lá está, a função é, fazendo aqui justiça ao que a doutora Catarina Maia acabou de partilhar, alimentar a zona verde, alimentar os 5 elementos, mas ajudar cada um a fazer as suas escolhas, e a palavra escolha é sem dúvida importantíssima naquilo que toca a ser saudável ou doente, não é? E por isso está em sinergia com este conceito, temos mesmo que ter uma vida consciente, e a turma que está agora a implementar-se já vai para a segunda sessão, mas se ainda quer participar, tal com a pessoa que convidou, porque amanhã vai ser a segunda sessão, portanto ainda vai a tempo amanhã de participar se quiser no programa Vida Consciente, tem que falar com a pessoa que convidou a estar aqui para poder então participar. E assim já parei a partilha do ecrã. Agora sim, já estou a ver todos, já estou a ver a minha querida doutora Catarina Maia aqui com maior detalhe. Dar aqui uma grande salva de palmas, agradecer que vocês deem também, está tudo a sorrir, ok, mas está tudo um bocadinho encostado no sofá, cheguem-se à frente, bater palmas é bom, dá boa energia, faz-nos bem e alimenta a nossa zona verde, ora bem, exatamente. Não, acho que foi um tema muito interessante, muito obrigada Catarina, eu acho que foi de facto, é muito, muito importante trazer às pessoas de que está nas mãos delas fazerem escolhas conscientes pela saúde delas, que é o mote do programa de Vida Consciente, e claro que nós estamos em sinergia, não é verdade? E por isso é que estamos aqui semanalmente, justamente para trazer essa mensagem, tá bom? Agradecer a presença de todos, são 10 horas e 2 minutos, foi respeitado o tempo, e agradecer a presença de todos mais uma vez. Isto foi uma corrida. Foi uma corrida. Podemos só levantar o véu, só um bocadinho do véu da semana que vem. Podemos levantar, força Catarina, vamos levantar o véu da semana que vem. Portanto, só quem pensa que estamos em agosto, não, saúde é todos os dias. Saúde é sempre, é sempre. Força então, Catarina. Na semana que vem, pensámos, eu e a Teresa, pensámos que podíamos falar um bocadinho de crianças. Exato. Vamos falar um bocadinho de crianças e a forma como podemos proteger as nossas crianças. Exato. Como preparar as nossas crianças para serem mais saudáveis vai ser justamente, e foi um tema pedido, cá está o exemplo, ao Vivi a cores, como preparar a saúde das crianças e proteger as nossas crianças vai ser o tema em que temos encontro marcado, Catarina, não é verdade? Para a semana. Está o véu levantado e por isso já sabem, vai ser o tema da semana que vem, vai ser justamente preparar a saúde das crianças. Muito grata, Catarina, por levantar-se um bocadinho. É muito importante que a mensagem, que se partilhe a mensagem, porque aquilo que nós vamos dizer é importantíssimo para estes tempos que se avizinham agora, ao regresso à escola, não é? E o fortalecimento do sistema imunitário. Exato. Aliás, o tema foi mesmo como preparar as crianças para o regresso à escola.
E não é na véspera, não é na semana antes, é ontem, é o mês Isso passado. mesmo. Já devíamos estar a fazer, não é? É o mês passado. Por isso já sabem, já estão convidadíssimos a estar presentes também na próxima quinta-feira. Já sabem qual é a sala, é esta. Vai começar às 9 horas, exatamente. E por isso temos encontro marcado então. Catarina, muito, muito obrigada pela sessão de hoje, foi excelente. Eu é que agradeço. Obrigada a todos. E por isso, lembrar que façam escolhas conscientes. É para isso que cá estamos. Mantenham-se na zona verde. Um beijinho para todos. Fiquem bem, obrigada. Beijinho a todos, obrigada. Obrigada, Catarina, um beijinho grande. Obrigada, querida. Beijinho.